Já estamos gravando! Beleza. Tá nervosa ou não? Um pouquinho. Daqui a pouco. Deixa eu ver sua mão. Tá nervosa? Ô maridão! Tá nervoso não? Não, tô tranquilo. Tá tranquila? Então vambora. Josilene Pessoa, é isso? Isso aí. Então posso chamar a vinheta pra gente oficialmente... Bora. Mete bronca? Mete bronca. Então, meu diretor, roda a vinheta que o Sambonça Podcast tem o prazer e a honra de trazer essa belíssima Josi, é isso? É isso. Pessoa aqui no Sambonça Podcast. Roda a vinheta, meu diretor, que a gente já volta. Fala galera, voltamos aqui com a ilustríssima, pegamos a nossa lindeza, Josi. Tô autorizado a chamar ela de lindeza, o meu marido? Lindeza, Josilene Pessoa Ferreira Gonçalves, é isso? É isso. Acertei? Isso tudo aí. Josi, obrigado por ter vindo, não é obrigado, oi, tchau, você pensou que era isso, né? Não, que isso, pô. Claro que não é, galera. Josi, obrigado por você ter aceito o convite aqui do Sambonça Podcast, no nosso humilde podcast aqui. A gente conversou pra caramba sobre várias coisas, inclusive sobre os seus maravilhosos filhos. Isso. Já te peço desculpa pelos 20 minutos de atraso, não foi? Nada, tranquilo, que isso. A gente Só chega um pouquinho mais pra frente pra mim, Josi. Aí, tá. foi. Te peço desculpa e solta o verbo que o microfone é seu. Então vambora. Então Vambora? é isso. Tô aqui também, me sentindo honrada também no meu primeiro podcast. Tivemos a honra, É só o meu dona. primeiro podcast aqui. E tentar trazer aí pra galera um pouquinho, né, dessa cultura de São Gonçalo, né? A gente tenta fazer aí o nosso melhor para a galera de São Gonçalo. E aí eu venho aí desse universo da escrita, né? Já há algum tempo, porém um pouquinho resguardado, né? Só para mim e tal. E faz pouco tempo que eu comecei, na verdade, né? A colocar, a exteriorizar, na verdade, a questão da escrita, né? Certo. Então posso fazer a primeira pergunta? Sim, claro. Josilene Pessoa, nome artístico. Confere? É isso aí. Sim. Se quiser, galera, antes da gente entrar na primeira pergunta, se a galera quiser te achar no Instagram, como é que faz, Josi? Então, seu Instagram. Eu tenho o @JosileneG, Josilene né, que é o G. meu arroba pessoal lá, que eu vou postar minhas coisas particulares e tal. E o de poesia, que é o poesia.atípica 10, que aí já é aquele direcionado para todo o universo da poesia. Então tem o pessoal e tem o profissional, seria isso? Você não confunde seu HD, não? Então, por enquanto não estou confundindo, por enquanto tá tudo certo, né? Tudo certo. Tudo certo. Josi, você é professor, sua profissão eu peguei na ficha aqui, ó. Professora de inglês, você é casada, tem filhos, escritora, trovadora, ativista cultural, 2 filhos, Caio e Ian, de 5 anos, é isso? Acertei? É isso tudo aí, isso tudo. Tô, no momento, um pouco afastada da parte pedagógica como professora, né, por conta dos meninos e tal, aquela coisa. Então vamos fazer a entrevista em inglês então agora? Let's go! Não, brincadeira. Galera, vocês acharam que eu ia falar inglês sem nada, meu Deus. A gente tem o patrocínio do Sambonça Podcast, que também é aqui do Your Company School, mas eu não tomei vergonha na cara, não fiz ainda o curso, que eles já cansaram de me avisar. Tá bom, galera, tá bom. Tá. Ela achou que eu ia fazer inglês, não vou nada, galera, Bora fazer um online aí, cara. Online então vou deixar você fazer aí, vai. Vamos fazer vamos entrar numa aula online aí com a gente, que a gente pode sair pra frente, pô. Tem não. Sem chance, galera, sem chance. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça uma aula online aí. Um piribolo com as vozes aí da professora de inglês. Dá pra ser, Josi? Dá, pô. Bora falar inglês. Dá nada? Let's bora. Eu vou parar de novo aqui nessa câmera aqui. Let's bora. Boa. Ô, Josi, mas deixa eu falar uma parada sobre você, o seu inglês, cara. Você se formou aonde? Como é que foi o seu universo? Como é que você mergulhou na situação de professora de ser de inglês? Como é que você definiu isso? Pensa aí nessas perguntas. A área de professora, né? Foi uma coisa que sempre teve um pouco comigo.
né, eu comecei, já gostava do idioma, sempre gostei. Chega mais pra frente, senhora Josi Pessoa, vou puxar a tua orelha. O marido, poxa! Aí, vai. Então, comecei a fazer um curso e tal, com a ajuda do pessoal da família. Foram vários anos de aprendizado. E aí despertei durante esses anos de curso de inglês em São Gonçalo, no São Gonçalo. Não faz jabá dele não. Faz não me daram nada pra gente. Vai, tô brincando. E aí comecei a fazer o curso, fiz vários anos de curso e despertou essa coisa de entrar. Tipo livro 1, livro 2, livro 3, essa parada assim? Até todo, 1, 2, até o 13. Até o 13. Tem 13? Até o 13. Na minha época era, hoje eu não sei como é que tá, mas na minha época foram 13 livros aí, 6 anos e meio, mais um de conversação para fechar. E aí, mas aí deu uma paralisada nessa questão, fui trabalhar, né, sem tempo, aquela coisa toda. E aí, com o passar dos anos, vamos embora definir agora o que a gente vai fazer, né? E aí, comecei a fazer letras de português e inglês, finalmente, né, por volta lá de 2010, mais ou menos. Tem 9 anos aí, mais ou menos. Isso. Aí foram 4 anos, né, 4 anos de formação. Fez aonde, Josi? Desculpa te cortar. Fiz na Estácio. Na Estácio, tá. Na Estácio. Eu saía do trabalho, ia direto. Aí foram 4 anos de formação. E aí a escola que eu fiz estágio, eu acabei começando a trabalhar também. E aí foram 6 anos dentro da área. De pedagogia, de inglês. Ensino de inglês. Foi letras em inglês, é isso? Letras português e inglês. Letra português e inglês. E a letras português e inglês, ela te dá o viés de inglês, português, literatura inglesa, literatura brasileira. E aí só que aí a minha pegada era mais para o inglês mesmo. Os aluninhos, quantos anos? Então, a gente, como aulista, né, de inglês, a gente acaba abrangindo um pouco de todas as idades. Eu cheguei a dar aula tanto do maternal até o ensino médio. Entendi. Então, velhinho igual eu, dá pra ser, né? Dá, com certeza. Vai. A melhor idade. Oba. E aí, existe a preferência, claro. No meu caso, a preferência são os pequenos. Pequeno, você diz o quê? Qual a idade? Até Fundamental 1. Seria tipo... maternal ou Fundamental 1. Entre 4 e 7 anos? Isso. Por aí. E a criança também já fala legal, já escreve legal, não é isso? Mas maternal também dá. Maternal é para baixo? Maternal é para baixo. Né? Maternal é antes da alfa, né? Sim. A gente pega ali aquele... Que é o pré-1, pré-2, aquela criançada de 3. Que a gente acha que não dá, mas dá. Entendi. Né? Vai falando Apple, vai falando cat, vai falando ball, essas paradas assim. E eles falam, às vezes, até melhor do que a gente. Pô, minha filha fala, cara. Minha filha canta a música da Beyoncé direto. Papai canta comigo. Eu falei, filha, só se papai nascer de novo. Disponibiliza aí um acervo e eles escutam e ó. E capta também. Cara, eu ia te perguntar essa parada, pegando um pouco esse gancho. Você acredita que, como professora, nesse nível de didática, essa primeira idade que você falou, depois tem a segunda idade e a terceira idade. Você acha que a terceira idade a pessoa é mais difícil de aprender? Ou depende? Sei lá. Falando de uma forma geral, tudo sim vai depender da predisposição da pessoa. Entendi. Né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, mas ela quer muito. Então isso vai facilitar. Né? Agora, existe a facilidade sim da primeira idade, porque a mente ainda está aberta para tudo, né? Se você pegar uma criança e expor ela a uma cultura diferente, um idioma diferente, ela vai captar através de gesto, de imagem. Agora, do Fundamental 2 para cima, já existe toda uma carga que a pessoa já carrega, que já dá um bloqueio. Entendi. Né? Às vezes acontece também que a pessoa bloqueia. Né? Eu nunca vou aprender. E fica com vergonha de falar isso. Exatamente. A criança não. A criança, ela é assim, a esponjinha, né? Então Entendi. ela pega aquela coisa ali e você fala e faz o gesto. Eu sou muito gestual, musical. Então, assim, a criança, você bota uma música, você faz um gesto, você fala sit down, ela já entendeu o que é pra sentar. Caraca. E se você falar stand up levantando, stand up é levantar. Então aquilo vai... Caraca, fica chique o inglês, hein? Fala de novo pra essa câmera aqui. Stand up, sit down. E caraca! Dessa forma
pessoa que está vendo e já entendeu. Pode crer. Stand up, sit down, é uma coisa que para a criança já vai no automático, né? Entendi. Então ela pega mais rápido. E tu teve experiência de ir lá pra fora, trocar essa ideia de inglês ou Ainda tipo... não, eu já tive experiência com pessoas... Tipo, inglêsão nativozão Sim, que mistura o inglês britânico, o inglês com indiano, o inglês com africano, aquela parada assim que às vezes a gente pega uma miscelânea de inglês que acha que inglês, mas não é inglês. Mais ou menos. Não é por aí, Eu já Josi? tive contato sim, com várias nacionalidades que falavam inglês, digamos assim, né? Pessoas de várias culturas que, para se comunicar no meu ambiente de trabalho naquele momento, o idioma era o inglês. Então, tive o contato, mas ainda não tive o prazer de estar. De pegar um aviãozão, viajar 12 horas e cair lá em Nova York. Exatamente. Vai ser. Quem sabe um dia. Vai ser, lógico que vai. Nós aqui com podcast e aí. Pô, será? Pô? Será que o São Gonça tem esse peso todo? Tem não, pô. O artista fala por si só, não. A gente é só uma ponte, só uma ponte. É através da ponte que a gente chega. É verdade. Valeu, Josi, valeu. Pô, galera aí, pô, merece um like de vocês que estão assistindo, né? Merece, Josi. Josi, e o maridão? Como é que é isso daí? Consegue administrar essa vida de ativista cultural, maridão, família, pai, mãe, filho? Conta aí um pouquinho aí. A gente fica nessa loucura aí, né? Que é a vida de todo mundo, eu acho, um pouco hoje, né? A gente tenta sempre estar fazendo o melhor para a família, né? Para o esposo, que também tá naquela ali do provedor que tem o corre dele. Trabalha pra caramba. E a gente junto tentando conciliar com as crianças, do nosso jeitinho ali, a gente vai indo, né? Tem dois, né? A galera que te conhece, que tá vendo esse vídeo, tem dois. A gente vai chegar lá. Tem muito conteúdo pra gente conhecer sobre Josilene Pessoa. Josi, você entrou no universo artístico, fala um pouquinho disso aí, vamos entrar assim nessa seara do ativismo cultural, né? Sim. Entrou a partir de quando? Como é que você falou assim, cara, agora eu acho que eu sou artista ou agora eu vou ser artista? Ó, pensa bem nas duas colocações. Agora eu acho que eu sou artista ou agora eu vou ser artista. São dois pesos de medidas. Exatamente. Pensa bem aí, porque são respostas de resposta. Vai. Sim, vamos embora. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de me admitir como escritora, digamos assim. Tive a escrita um pouco parada durante algum tempo e eu sempre me referia assim dessa forma. Eu escrevo alguma coisa. Eu sempre falava dessa forma. Para? Sério? Eu escrevo alguma coisa. Sempre ficava... Cadê o que tu escreveu? Me dá logo aqui. Vai, não esquece, me pergunta não. É uma das coisas que vai entrar em pauta. A gente vai falar daqui a pouco, mas fala aí, vai. Falar desse projeto aí, que eu tenho até com a blusa aqui, tá? Pô, tá chique, hein? Não, a gente vai falar da parada, a gente vai falar do nosso camarada Renatão. Isso. Vai, fala aí. Ele lá. Então essa coisa desse meio artístico, que nem você tá isso, falando, né? Pensa, são duas situações extremas. Hein? E aí eu ainda, mas essa coisa minha, né? Eu ainda tenho essa dificuldade de me identificar quando as pessoas perguntam, falar, eu sou escritora, porque na minha cabeça durante muito tempo eu associei escritora como ter livro publicado. Então eu ficava naquela, não sou escritora, eu escrevo algumas coisas. Até o dia que eu comecei a publicar nas minhas redes, publicar no Instagram, publicar no TikTok. Que é o teu Instagram meu Instagram. Do segundo Instagram. Do segundo, @poesia.atípica. Fala aqui nessa galera aqui pra galera ir lá no Instagram da Josi. Curte lá, fala de novo, Josi, por favor. poesia.atípica10, tá? Procura lá, tô colocando lá bastante texto. E aí comecei a colocar na rede. Isso. Né? Foi quando aí eu comecei a... Poxa, eu acho que eu já posso... Desde quando? Ganhar o título. Fala aí. Isso quando nasceu, cara, nasceu de verdade, nasceu. Nasceu de verdade. A chaminha lá, pá. Posso falar nomes? Não, depende. Depende. Quem é? Fala pra mim. Pode falar, vai, tô brincando. Tô brincando, galera, vai, claro que pode. Não, então, fala aí. O que acontece? Conforme eu coloquei algumas coisas, primeiro no TikTok, ainda não tinha o @poesia típica.
Não, mas tu não falou, peraí, deixa eu te cortar teu raciocínio, que eu embolei teu raciocínio, eu sei que a culpa foi minha. O início, como você caiu ali no universo, o iníciozão mesmo, por isso que eu te perguntei, o iníciozão é isso aí, lá dentro, na chaminha da Rose. 1900 Isso, pô. E bolinha, vai. 90, isso, vai. 92. Isso. Eu tava ali na antiga primeira série, segunda série. Eu não era nascido não, mas mete bom. Pois é. Não era da sua época. Não, vai, galera. E aí, eu sempre gostei de escrever. Isso. As aulas de português, digamos assim, de produção de texto, né? Isso. Porque, claro que você na primeira e na segunda série, você não vai ter literatura ainda. Mas existia naquela época ali, eu tinha uma professora que me incentivava muito a parte mete bronca, fala ela. E aí, Josinete Pereira. Tá viva? Tá viva, excelente pessoa. Josinete, conta o teu like, vai. Isso aí, Josinete. E me incentivava muito, e ela era uma das pessoas que sempre me falava, olha, essa menina aí não sei não, vai ser escritora um dia. Mas era aquela coisa que ficava assim, pô, bacana, mas eu nunca... não estava maduro, né? Não estava maduro. E escrevo desde então, 11 anos, 12 anos. Tu estava com 12 anos. Na hora que você... 12 anos, saíram ali os primeiros versos ali. Trouxe nenhum, não? Aqueles versos antigos ainda falando de natureza, né, daquele amor platônico pelo, né, coleguinha. Entendi. Pelo coleguinha Maria da... que saiu bem, Começando aqueles versos, né, de início de adolescência e tal. Perdão por não ter trago nenhuma aqui agora. Poxa, não, mas tá tranquilo. Pô, mas você tem? Tenho. Tá guardado lá? Tá tudo, inclusive manuscrito. Caraca, maneiro, hein? Maneiro. Né, não tinha ainda nada digitalizado. E aí, algumas coisas escritas na máquina de escrever. Passei para a máquina de escrever ali, toda boba ali e tal. Manual ou digital? As minhas coisas, manual. Não era nascido, não. Umas meia hora para digitar uma estrofe, brincadeira. Sim. E aí foi nesse período aí de pré-adolescência que começou a aflorar a escrita como poesia mesmo, rima. Eu sempre gostei de fazer rima. Né? E aí fui escrevendo alguns textos e tal. E isso parou por um bom tempo. Né? Eu sempre tive hábito de escrever também a agenda. E tu lê muito? Leio. Ou escreve mais do que lê? Eu escrevo mais do que leio. Eu escrevo mais do que leio, confesso. Gosto de leitura, sim, gosto dos grandes clássicos, né? Tem sempre aqueles queridinhos, né? Que a gente lê mais de uma vez. Nesse mesmo período aí, 1900 e tal, que a gente não revela muito. Não revela, não. E aí teve até uma competiçãozinha na escola de quem acabaria de ler o livro primeiro e tal. Então eu sempre tive essa conexão com a escrita, com leitura, com literatura, nessa época aí. Aí tirando o período de pausa, né? Que aí, você passou a transição ali de 12, foi lá para 19, 20 e pouquinho, aí você... Aí foi dando aquela esfriada e tal, meus manuscritos ficaram lá guardadinhos, quietinhos, e aí, depois de muitos anos, eu voltei a escrever uma coisa ou outra no nosso antigo Facebook. Né? É verdade, Facebook faz falta. Faz falta, não faz, cara? Não, na boa, faz pra mim, faz, cara. Não, faz, pô. Facebook? De vez em quando eu não, Facebook não, desculpa. Orkut. Não, no Orkut eu ainda não tava, não. Você não era nascido? Não era nascido, tá explicado, galera. Vai. E aí eu comecei voltei a lançar alguma coisa no Facebook. No Facebook. E aí abri aí a página específica para, que eu não quis misturar com o meu pessoal, aí abri a página específica para as poesias. Aí foi aí que, já partindo já para 2022, mais ou menos? Atual 2021 para 2022, lançando as coisas e tal, e acabei caindo na revista. Do Renatão. Entre poetas e poesias. É boa. Caí na revista através do famoso Eric Bernardes, meu camarada. Ele botou um texto meu lá na parte do Você Escritor. Você Escritor. Posso fofocar uma coisa? Não esquece o raciocínio, não. Não esquece. Pode deixar, tá aqui não guardado. esquece.
eu escrevi ela também, mas aí eu falei pro Renatão, me desculpa, mas eu sou muito lerdo para escrever, eu tenho que incomodar a minha sócia, Cris, para corrigir, aí ela ficava chateada comigo, eu não vou corrigir isso, não, você escreve só sem vírgula, sem ponto, sem interrogação, sem nada. Eu falei, Renatão, me desculpa, tá, não vou conseguir alimentar mais. É ou não é, Renatão? Comenta aí embaixo se não foi isso. Vai, Josi. Pois é. E aí caí aí no Você Escritor, da revista de Poetas e Poesias. E a partir daí, pronto, aí começaram a fluir mais e mais textos. E o Renato falou, bom, vamos embora para a coluna. Aí, na coluna lá, coluna 2, da revista de Poetas e Poesias, comecei a postar os textos e tem a parte também específica, que é o diário, né? Que é Pode falar, fala do Renatão, da UBT, mete bronca, os caras são nossos amigos. Show de bola. Mete bronca. Aí, tem a questão da coluna 2, os textos lá, que temas variados, e tem a parte que é o diário de um espectro chamado Mãe, que aí já entra no meu... Isso aí você não vai falar ainda não. A galera vai ter que esperar um bocadinho. Não, isso aí não. Depois você vai falar dos seus filhos, que são filhos maravilhosos, lindos. Isso aí. Vai, Josi. Aí semanalmente tem texto da UBT. lá, tá? Sim, aí depois da Entre Poetas e Poesias, houve o convite aí para a UBT. Né? Isso, que fala aí pra galera que não sabe, que isso é importante. Que é a União Brasileira de Trovadores, seção São Gonçalo. Isso, fala mais da UBT, Josi. Que eu nem sabia, eu não sabia que sério. Isso que eu tô falando, isso aí, eu não sabia que existia a União Brasileira de Trovadores, seção São Gonçalo. E aí me veio aquela coisa, nossa, trovas, por que não? Né? E tu já sabia o que era trova? Sim. Dentro de você, sim, cara, aquilo é uma trova, você já sabia? Tecnicamente, você já sabia que era uma trova? Tecnicamente, não. Mas a trova, ela mora em todo mundo. Tá um pouquinho... Que maneiro, hein? Porque se você for pegar as cantigas infantis, se você for pegar aquelas quadrinhas antigas, né? Quem não mete conhece, bronca, fala aí, fala. Cirandinha, né? Como é que é, vai? Cirandinha. Vamos todos cirandar. Então, assim, a trova, ela já mora um pouco na gente, né? Quem teve infância vai lembrar de uma cantiga ou outra. A trova nada mais é do que uma cantiga. Entendi. Né? E era uma mensagem que, há bastante tempo atrás, né? Eram mensagens rimadas que eram levadas ao povo, né? Entendi. E aí entrou logo depois métrica, direitinho. Eu não sei falar isso aí, não. Isso daí é coisa de muito inteligente, não é pro Cristiano Lopes. Pois é, e aí o Renato falou, vamos conhecer a UBT, União Brasileira de Trovadores. Falei, bora, né? E, cara, vou criar um slogan novo aqui, ó. Let's bora. Vai aqui, ó, aqui naquela ali, Josi, vai. Toda vez que eu vim aqui, ó, Let's bora. Então, galera, muda o São Gonçalo Podcast pra Let's bora, bota aí embaixo. Aí fala, Josi. Um universo ali tão próximo, com uma coisa que eu gosto, que culminou nisso aí. É a hora que eu puder falar. A gente vai falar dos trovadorinhos, a gente vai falar. Exatamente. E aí, através desse convite do Renato, conheci a UBT e a gente fez aquela troca sobre a parte técnica da trova para aprimorar, porque quem faz poesia, quem faz rima, meio que já tem aquela coisa da métrica um pouquinho ali internalizada, é só trabalhar. E aí, através de muitas conversas e tal, comecei uma trova aqui, fiz uma quadra. Jogo do bicho? Jogo do bicho? Quadra, jogo do bicho? Fiz uma quadra, fiz outra quadra. Não é trova ainda, calma aí, vamos ajustar aqui essa sílaba, vamos ajustar a outra sílaba. E aí, daqui a pouco eu tava ali, uma pasta aqui, mais ou menos, deixa eu ver aqui. Vê uma aí. Contar. Tu lembra alguma de cabeça, Josi? Uma trova simples aí. Simples. Qualquer uma que você lembra de cabeça aí tem sem ser ciranda. Ciranda é tua? Sem ser ciranda. Sua, pode pegar uma cola aí. Pega uma cola aí, vai. Tem aqui. Pega uma cola. Sai às vezes 3, 4 por dia. A última que eu postei foi essa. Que tá lá no teu Instagram. Que tá no meu Instagram. Não, então faz o seguinte, peraí. É nova? Não, nova não. Você vai falar uma antiga pra galera poder entrar no seu Instagram e ver a nova. Senão não tem graça, né, galera? Exatamente. Pô, né não, maridão? Mas Claro, pô. Ué, você quer ver, você quer, meu irmão, quer pudim de água? É isso que você quer? Pudim de água? Vai lá, acessa o Instagram da Josi. Você que tá aqui ou tá ali, acessa o Instagram da Josi. Vai ver a trova antiga, que ela vai falar agora.
para depois ver as trovas novas. Para depois não é isso, Josi? Tá certo? Tá então vai, certo. manda aí uma antiga. Vai. Tá certo. Vamos ver. Não precisa ser muito antigo também, não. Pode ser, sei lá, semana passada que você postou alguma aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vou mandar uma aqui que foi vencedora do concurso de trovas da UBT de Maranguape. Foi quando? Primeiro lugar. O resultado saiu agora, esses dias aí. Porra, então mete bronca só aqui no São Gonça Podcast tem essa parada, meu irmão. Então, Vai. Vai. A trova diz o seguinte: debate sem solução, já não me sinto capaz, pois abro mão da razão para manter minha paz. Caraca, essa foi bate aqui, Josi Mascarenhas. Não é Mascarenhas, galera, isso é horrível para nome. Josi Pessoa. Fala de novo ali para aquela câmera, Josi, vai. Agora, debate sem solução, já não me sinto capaz, pois abro mão da razão para manter minha paz. Essa foi a prova. Agora eu vou te mandar um desafio. Fala isso daí em inglês. Ixi. E aí, cara, tem coragem? Ou quer que eu edite? A gente fala, só não vai ter a mesma rima. Não importa, mete bronca, vai. Discussion with no solution. I am not capable because I don't want to have a reason because I prefer to have peace. É só aqui no São Gonça Podcast que tem isso, galera. Só isso. A gente lança o desafio pro convidado. O convidado mata no peito, cruza, vira goleiro e faz um golaço, meu irmão. Tá aí, chegou? Garganta seca, né, Josi? Poxa vida. São Gonça Podcast é isso, galera. E aí, desculpa te cortar, Josi. Não esquece, tem falta a segunda parte da pergunta que eu te fiz. Sim. É por isso que eu falo para você que está vendo esse vídeo, que está escutando esse vídeo, olha o naipe dos artistas que temos aqui no universo de São Gonçalo. Olha o naipe. Professora, trovadora, educadora, ativista cultural, mora aqui em São Gonçalo e dá essa aula de inglês, essa aula de dicção, essa aula de português para gente que tem um podcast simples e humilde, que leva informação até você, ou até você, para descobrir essas pérolas aqui do universo de São Gonçalo. Não é isso, Josi? Isso aí, certíssimo. Foi boa essa? Foi a gente combinou isso? Claro que não. No improviso. Lógico que foi, pô, 100%. A galera que assiste esses nossos vídeos sabe que a ideia aqui do São Gonça Podcast, mesmo com uma estrutura um pouco diferente, é a divulgação do artista. O artista clama para botar para fora. O artista sangra para botar para fora. O artista queima, ele fervilha, ele borbulha para botar para fora. Então, se ele tem a essência dele, se ele tem a energia dele, se ele tem a vitalidade dele para colocar a cultura para fora, por que não abrir a porta para esses artistas aqui do universo de São Gonçalo e Niterói? Beleza? Então, vocês tiveram uma pequena dose, uma gota do oceano da Josi Pessoa. Fala teu Instagram de novo, Josi, que eu esqueci. Poesia típica 10, tá? Arroba de poesias, textos, poemas, trovas agora. E dá um like lá pra gente, curte lá as trovas novas que eu acabei de lançar agora. É isso aí. E essa foi a campeã do concurso de trovas da UBT de Maranguape. Maranguape, Ceará, é isso que eu ia falar, né? Ceará. Boa. Eu conheci a Josi lá na reunião da UBT e eu percebi que essa artista precisa ter voz. Mas não sendo pretensioso, não é eu que dou voz para os artistas. São os artistas que queimam para levar a comunicação, levar a informação, levar o universo artístico. E a gente começou a conversar, trocamos uma ideia. Pô, Josi, dá o prazer lá da sua presença. Cara, e ela de pronto aceitou, veio aqui. E aí esse episódio, se eu não me engano, eu acho que é o 9º vídeo. Galera, eu não tenho muita certeza de cabeça aqui. Eu acho que é o 9º vídeo, da 2ª temporada. Entendeu? Porque eu tenho um quadro novo que é o São Gonça News, que esse São Gonça News é uma gravação mais compacta, que a gente leva a informação do artista de uma forma menor, 10, 15 minutos. E esse é um quadro dentro do canal do YouTube do São Gonça Podcast. Mas do São Gonça Podcast formato grande é esse que vocês estão vendo. Enfim, e aí eu convidei essa pérola e ela prontamente veio para trazer essas novidades da UBT, o concurso da UBT. Mandou uma real muito grande aqui de uma trova que ela foi campeã
do Ceará, Maranguape, galera do Maranguape. Like na conta aí, se for possível. E aí a gente está falando sobre várias coisas, inclusive já vamos falar sobre os filhos dela, da Josi e do maridão, esqueci o nome. Wilber. Fala aí, Wilber, você tá no back. É o Wilber? Ah, chamei ele já um monte de nome mesmo do Wilber. É difícil, galera. Eu sou Rio, calma, vocês sabem disso. Enfim, aí a gente falou sobre Trova, sobre o BT, sobre Hebe Bernardes, Renatão. Só pra gente finalizar, você já é artista, ponto, acabou. Beleza? Beleza. Então tá bom. Se você podcast falou, Mas eu entendo, Josi, eu ia falar isso pra você, que é o seguinte, quando eu lancei meu livro, meu primeiro livro, que é o escritor Cristiano Lopes, que o título é Reforma Íntima, você não sabe disso. O Renato sabe, a gente já se conhece há mais tempo. Eu também não me senti assim. Uhum. Depois que eu escrevi o primeiro, Não é que é ficha, demora, cara. Vai demorar bastante. Para mim, demora. Por quê? Porque eu parei de escrever para começar a produzir. Então é um pouco diferente, mas eu sinto exatamente o que ela está falando. Primeiro, a nossa autocrítica. A gente sempre imagina e tem certeza que pode entregar alguma coisa melhor para você ou para você. E aí a gente vai evoluindo na escrita, a gente vai evoluindo na técnica, né? A gente vai evoluindo no nosso comportamento, enfim, a gente vai evoluindo de uma forma diversa. Sim. E essa galera do BT, eu acho que trouxe você uma evolução, um upgrade aí de Sim. 10... Sim, inclusive tem uma... 10 degraus, não foi? 10 escadas que você... Deu uma levantada. Manda outra, vai, aproveita. Então, tem uma aqui que foi quando eu comecei a mandar uma trova atrás da outra, e aí eu estava fazendo alguma coisa, nossa, pum, veio isso aqui. E aí uma delas é: segure-me o pensamento, pois não consigo parar. Suspiro e tal como vento, a trova vem me soprar. E é isso que acontece. Não é isso? É isso que acontece. Ela sopra aqui, aí eu abro o bloco de notas e pô, tem que botar isso aqui. Já sei que vocês estão pensando aí, vai desafiar ela para mandar em inglês de novo. Eu vou mandar não. Josi, mas deixa eu te falar uma parada. Em inglês, mas não trovas. Eu tenho poesias em inglês, mas que não são trovas. Mas vê na ideia que eu tô te falando. Uma vez o meu professor Diniz, meu professor não, que ele é amigo nosso aí, falou assim: cara, se você não pensar em inglês, você não responde em inglês, não é isso? É um pouco assim. O que acontece quando a gente se refere a essa questão de... fala aí. Quando a gente se refere bem rapidamente aqui a essa questão de pensar em inglês, você não vai descartar a tua língua materna, porque isso é impossível, né? É impossível. Mas é a questão assim da rotina. Para você encarar um outro idioma, você tem que colocar ele na tua rotina, sabe? Acordei e tomei café. Como é que eu falaria isso em inglês? Manda, vai. I wake up, I have breakfast. Pronto. Tá? Escovei o dente, como é que manda? I brush my teeth. Aí eu vou comer um pão na padaria, como é que manda? Eat a bread. E aí você sentou na padaria, sua mãe pensou, vai comprar o pão, depois você desce para comprar o tomate, aí você dá sacanagem, galera. Não tô fazendo, tô exercitando o HD dela, sacanagem, vamos lá, vai. Quase que uma tradução simultânea. Eu não vou, né, galera? Então é essa questão, quando a gente fala do pensar, não é você excluir a tua língua materna, é você colocar o máximo de oportunidades que você puder, o idioma, na tua rotina. Entendi. Entendeu? Simples. Que aí você vai atingir ali o objetivo mais rápido. Josi, tu gosta de ler e escrever basicamente o quê? Fala pra mim. Então, a minha escrita, ela gira em torno do que eu vivo, né? Assim, Trova. Eu escrevo sobre o que eu vivo. Os poemas, as poesias, os textos, são coisas que eu vivo, coisas que eu vivencio. Eu tenho alguns mini-contos que são baseados numa coisa que eu vi, num diálogo que eu tive com alguém, numa vivência em particular que eu tive. Uma parada na rua que você vê, consegue transformar em trova? Mais ou menos? Sei lá, um exemplo que eu dei aqui da minha cabeça lunática. Mais ou menos. Por exemplo, essa que foi vencedora do concurso, nós estávamos num debate, que era sem solução. Estávamos num debate ali árduo, e aí me veio essa prova do debate sem solução, já não me sinto capaz de usar a mão da razão para manter minha paz. Né? E aí surgiu essa aí. Essa do pensamento eu estava fazendo ali uma atrás da outra, e aí veio, nossa, a coisa está fluindo, né? Segurem meu pensamento, pois não consigo parar, se o espírito como vento, a trova vai me soprar. E aí, entre outras que surgem, assim,
um dia de chuva, por exemplo. Dá uma vírgula aí. Mete bronca, já engata no trovadinho. Me empresta aqui uma coisa aqui. Vou mostrar aqui pra galera ver, botar bem no rosto dela aqui, ó. Pode tirar do plástico se quiser. Posso tirar do plástico, Josi? Enquanto você pensa nisso aqui, já vai me falando, eu vou pegando aqui o teu projeto. Então, fala aí. Esse vinha até com a... Projeto Trovadorinhos. Nome escolhido pelo meu filho mais novo, inclusive. Que é o Ian. Boa. E esse projeto culminou dessa coisa de fazer uma trova atrás da outra. E aí, frequentando a UBT, eu soube de um outro projeto que tem lá também, que é com os jovens. E aí eu pensei, bom, por que não os pequenos? Né? Porque eu acredito que na primeira idade é a idade que você consegue ali moldar, você consegue trabalhar, né? E eu senti essa necessidade, essa falta de que a trova sendo uma cantiga, por que não? Manda! Né? Tem alguma aí? No HD tem essa aqui, né? Essas aí que estão aí, por exemplo, a trova você conhece? Vem comigo que eu te conto. 4 versos, não esquece, tem que acrescentar o conto. E aí, a partir dessa daí... Posso ler a outra? Você deixa? Cara, que lindo que eu achei, cara, muito fofo. Pode. Pô, galera, muito fofo, muito fofo. Posso? Desculpa, mas não pode ter educação. Fica à vontade. Pode ser? Claro. Então vai lá, ó. São versinhos bem rimados, que até dá pra se cantar. E fica mais animado se houver alguém pra tocar. É isso? Falei certo? Pô, cara, ficou que fofo, foi essa cara. Proposta, né? Foi a proposta de levar até as escolas, o projeto, né? Eu consegui levar até uma escola, até o momento. E aí eu fiz um acervo aí de 34 trovas. Nessa linha. Pô, que bacana. Direcionadas para a vivência escolar. E essas trovas vêm falar de quê? Respeito ao professor, respeito ao colega, aquele amigo que é diferente. Posso dar uma vírgula? Pode. Você que é professor de escola pública ou particular, chama essa pérola para trocar uma ideia com vocês. Porque, ó, uma coisa que eu fico chateado, vou falar aqui. Vieram vários escritores aqui. Aí o cara fala assim, eu não vou comprar o livro do Eric Bernardi, ou não vou comprar o livro do Pedro Garrido, ou não vou comprar o livro do Jorge Gomes, porque é caro. Pô, mas você não gasta dinheiro comprando um cigarro, tomando uma garrafa de cerveja? Por que você não pode incentivar o artista que é aqui do universo de São Gonçalo, Niterói ou adjacência? Vários escritores estão aqui, e aí você vai querer vender um livro que um conteúdo absurdo, uma educação absurda. O cara fala assim, não vou comprar não porque é caro, mas prefere gastar com cigarro, prefere gastar com uma cerveja, um litrão. Cara, você pode fazer as duas coisas, mas compra o livro também. Toma um litrão, lendo. Boa! E aí é o que eu falo para você, você que é dono, empresário, chama essa professora, porque além dela ser professora de inglês, ela vai levar uma educação nessa linha que eu tenho certeza absoluta que meu camarada Renato vai ver esse vídeo, eu tenho certeza que esse projeto que não existe aqui em São Gonçalo. Pega o ganho. Segundo o próprio Renato, ele falou, olha, dentro da UBT não existe nenhum projeto ainda nesse estilo que você botou aí agora. E aí isso ficou né, assim, martelando na minha cabeça para fazer, para colocar para frente. E aliás, com o objetivo de ajudar também a vivência de sala de aula com o professor, que hoje a gente sabe que é difícil. Né? Então, vamos supor, tem uma que as crianças gostaram muito, que eu levei no ritmo de Ciranda Cirandinha, inclusive, que a escolhida pela professora, ela falou, olha, vamos fazer essa aqui porque eu tenho essa dificuldade com o aluno. Então, vamos fazer essa aqui com eles. Porque eles são os aluninhos pequenininhos. São os alunos pequenos. Primeiro ano, né, a alfabetização. E foi a prova que diz o seguinte, dever de casa é importante, não se esqueça de fazer. Você aprende num instante, é o reforço do saber. E aí eles foram para casa cantando isso e eles gravam de tal forma que eles nunca mais vão esquecer de fazer o dever de casa. Quando o dever de casa chegar, eles já vão lembrar por conta da cantiga. Então a intenção é essa. Né? Tem uma outra trova que fala do professor que está explicando e precisa de atenção, do aluno que precisa ficar
em silêncio, do amigo que tem mais dificuldade e a gente precisa ajudar. Então, são cantigas direcionadas à vivência deles em prol de ajudar. Por exemplo, uma quadra dessa pode ser ilustrada, colocada na sala de aula, na parede. Se rolar um som, então fica mais fácil, não fica? Fica perfeito, né? Então, assim, aí foi um projeto assim, que eu me apeguei, gostei muito de fazer, assim, embora tenha praticado ele em uma turma só, mas foi maravilhoso, assim, porque as crianças, elas abraçam, né, de forma muito... E aí, dentro disso, criei um mini conto para explicar o que é a trova. Né? Bora, mete bronca. Esse personagem, tá aí, é só você abrir. Aqui, pô, desculpa, galera, ignorância, tomei o esporro ao vivo aí. Tá bom, vai, tá dado. Não é, isso aí é TBF, o cara gosta pra caramba. Mete bronca, o Josi. Pois é, então assim, eu pensei, né? Porque as pessoas pensam assim, como que a gente Me perdoa, eu achei que tava colado, galera. Vocês viram aí, né? Vocês estão vendo aí, eu achei que tava colado, cara. Por isso que eu falo, mulher é a essência do mundo, a mulher domina o mundo, a mulher ganha tudo. E nós, bobo, marido, ex-marido, né, maridão? A mulher domina o mundo. Por isso que minha filha é inteligente pra caramba. Ela me dobra, com 6 anos compra tudo. E dou mesmo, dou. Né, Josi? Tá certo. Fala, Josi, vai. Então, Projeto Trovadora, Senhora Trova, é isso? Senhora Trova foi a personagem que eu criei para explicar para eles o universo da trova, porque com criança tudo tem que ser lúdico. Então, assim, não adianta eu chegar e falar assim, olha, crianças, a gente vai trabalhar aqui, tá o estilo literário, trova, né, que trabalha os... Aí é dose, né? Não tem como. Aí é locutor de... Não, Aí eu sento no chão, pego o violão e falo, gente, vamos, vocês gostam de história? Vocês gostam de conto? Mas você rola música também, eu não sabia. Caraca. Mais ou menos. Mete bronca, Josi. E aí nasceu aí a Senhora Trova, moradora do País das Letras, no bairro literário. Caraca, que maneiro. Rua dos Versos, número 4. Dentro dessa perspectiva, eu já passei para eles que a trova tem 4 versos, né? É uma quadra, e eles gravaram isso muito rapidamente, assim, né? Foi bem tranquilo. Quando você bota o lúdico, a criança abraça. Abraça, né, cara? Quer falar isso tudo ou não precisa? Fica a teu critério. Mete bronca, pô. Mete bronca. O microfone é teu. Porque basicamente você falou, né, aí que a Senhora Trova para apresentar para eles, né? Então era uma vez uma senhora muito simpática, que adorava usar as palavras, a Senhora Trova. Ela morava no País das Letras, num bairro literário, quadra 1, Rua dos Versos, número 4. Ela combinava as palavras em filas, que pareciam linhas. Ficava tão bonito como uma canção. A senhora e as palavras se encontravam no final das linhas e em pares faziam um som parecido. A Senhora Trova gostava, achava bonito. Assim ela e as palavras passaram a se encontrar sempre no mesmo lugar. Quadra 1, Rua dos Versos, número 4. Elas queriam passar sempre uma mensagem legal para as pessoas. Toda vez que alguém caminhava pela Rua dos Versos, número 4, podia ouvir a senhora e suas lindas mensagens. Elas falavam sobre tudo: o céu, a terra, a água, o mar. Falavam sobre a vida e tudo mais que possa imaginar. Mas, com o tempo, as pessoas descobriram um outro caminho com mensagens diferentes e pararam de passar pela Rua dos Versos, número 4. E a senhora foi ficando esquecida e triste. Então, vendo sua tristeza, alguns amigos vizinhos resolveram ajudar. A poesia, a rima e o ritmo se reuniram para ajudar a senhora, juntando-se assim às palavras e aos sons, criando mensagens em forma de cantiga. Com o tempo, as amigas sílabas, que eram 7, que também moravam na mesma quadra, foram se harmonizando, e a Senhora Trova e os outros também. O som das cantigas ia bem mais longe e alcançava cada vez mais quadras e versos. Ao ouvirem as cantigas, as pessoas voltaram a passar pela Rua dos Versos, número 4, e assim a Senhora Trova seguiu feliz com suas cantigas até o universo. É isso. Se eu tivesse um editor, eu ia falar assim: editor, bota uma salva de palmas aí. Josi,
Posso falar só uma observação? Sim. É engraçado, galera, quando a gente traz os artistas aqui, a gente traz não, vai parecer que... Eu coloquei essa frase de uma forma errada, vou corrigir aqui. Quando a gente se conecta com o artista, melhor dizendo, e a gente percebe que o artista fala, a gente percebe nitidamente que o artista tem... Eu vou ressaltar isso aqui que eu já falei anteriormente no vídeo e vou falar de novo. A gente percebe nitidamente que o artista precisa, ele tem necessidade vital de se comunicar. E quando é uma professora, quando é uma educadora, quando é uma mãe, quando é uma pessoa que construiu uma família e ainda tem um tópico interessantíssimo que a gente vai entrar nesse contexto agora, 2 filhos especiais, dá vontade de chorar. Não é porque que é triste, dá vontade de chorar porque é nítido. Você que está vendo esse vídeo ou escutando esse áudio, percebe nitidamente que a gente do São Gonça Podcast tem o prazer enorme de trazer os artistas aqui, Pedro Garrido, Renato, Zé Salvador, enfim, a galera que está toda aí, desculpa se eu não falei ninguém, a gente percebe nitidamente no olhar que essa pessoa tem necessidade de se comunicar com você. Então, você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo escutando esse áudio, por favor, vai lá na rede social do cara e fortalece, ou vai lá corrigindo do cara ou da escritora e fortalece lá no Instagram, porque, gente, são coisas que não tem preço, tem valor. Valor é diferente de preço. Desculpa, Josi, só queria falar isso para ressaltar a emoção que eu estou sentindo aqui com você e é um prazer demais ter você aqui no São Gonça, entendeu? E, cara, obrigado por você ter essa abertura de mãe, de carinho, de dedicação. E aí, já pegando esse gancho, sim. Fala para mim da sua realidade como mãe de 2 pérolas que são... Caio e... Desculpa, eu sou horrível para nome, mas a galera sabe disso. Caio e Ian. Isso. Para a gente ir para as considerações finais. Certo. Pode ser, Josi? Pode ser. Pode ser? Então, mete bronca. Vai, Josi. Fala um pouquinho do Caio e do Ian, que a gente sabe, melhor dizendo, vai saber. Vamos saber. A real história dessas... Sei lá, cara. Desses meninos. Mãe, né? Mãe atípica, né? O arroba de poesia já vem descrevendo isso. Lá vocês também podem conhecer um pouco dessa vivência. E mãe de 2 meninos, né? Atípicos, né? O Caio, mais velho, tem 10 anos, diagnosticado com autismo severo. Ele foi diagnosticado por volta dos 2 anos e aí começou aquela correria de terapia e tal. Hoje a gente consegue, graças a Deus, um lugar que ele faz todas as terapias. Está evoluindo, graças a Deus. Esse lugar é aqui, sem querer te cortar? É em Maria Paula. É a Escola Crescer, não? Não é a Escola Crescer. Você conhece a Escola Crescer? Sim, eu conheço. O filho de uma amiga está lá. São ótimos também, mas fala aí, termina só raciocínio. E aí a gente... Graças a Deus, depois de muita correria, vai num lugar, vai no outro. A gente sabe que terapia hoje para autista é uma coisa precária mesmo. E conseguimos aí achar um lugar que fizesse todas as terapias. E graças a Deus ele vem evoluindo. Assim, quando a gente fala de alguns pontos relacionados à vivência do autismo, algumas pessoas assim, falam assim, mas e a parte difícil? Você está romantizando, você está... a gente precisa destacar a evolução que a gente vive, porque difícil já né? Difícil é todo dia. Uhum. Todo dia é difícil. Qualquer coisa pode culminar numa crise, por exemplo. Remédios, né? Então, assim, os 3 primeiros anos de vida do Caio, ele não tinha sono. Quer dizer, 24 horas acordado, do sono. Revezando com o marido, praticamente. Exatamente. Então, assim, é difícil. A gente não romantiza, a gente só enfatiza a gratidão que a gente tem pela evolução que a gente consegue, porque a gente sabe que é muito difícil.
Uma vez eu vi uma matéria, não esquece, eu sei que falta educação, Sim. a galera fala que eu sou Faustão, mas eu não consigo deixar de falar as coisas que eu sinto. Pode falar. Desculpa, Josi. Pode falar. Desculpa você que está assistindo. Fala aí, eu sou Faustão mesmo, acabou. Pode falar. Uma vez eu vi uma matéria, não esquece não. Uma mãe pegou o filho autista, segurou ele com força e botou dentro do carro. Sim. Aí pessoas, os transeuntes que estavam falando, falavam assim, mas você não pode fazer isso. Aí a mãe saiu e falou assim, você sabe a minha realidade? Você conhece o esforço que eu tenho que fazer diariamente? Você paga a minha conta? E aí você que está olhando e reumatizando, pensa no sofrimento da pessoa primeiro, antes de abrir a boca e falar besteira, não é isso? Exatamente, exatamente. O objetivo, inclusive, da minha linha de escrita voltada para essa linha atípica é compartilhar através dessa escrevivência, né? É compartilhar porque pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora não conhecem esse universo. Então, assim como eu fui ajudada através de contato com pessoas que já tinham essa vivência e compartilharam comigo coisas, não é que você vai viver as mesmas coisas, mas algum ponto de qualquer coisa, daquilo que você ouviu, vai te ajudar. E te dá uma referência, né? Exatamente. Josi? Então, o meu objetivo é esse. Eu pego o que eu vivo dentro da minha vivência atípica e ponho para fora. Tá? Aí, assim, a questão do Caio, né, o mais velho, 10 anos, autista severo. É difícil todo dia, tá? Mas a gente também é muito grato pelas evoluções, né? Eu levei 9 anos para ouvir mamãe, por exemplo. Pô, não tem peso né? isso, galera. Isso aí não tem, cara, pô. Vou chorar aqui. Vai, Josi, vai. E aí, Ainda bem que tem outra câmera aqui filmando. Não Vai. muito, o Ian foi, né, eu não me via mãe de 2 meninos, de 2 crianças, já com uma com um transtorno. Mas, assim, eu abri mão, assim, né, de tudo que eu ia passar psicologicamente com mais uma criança, e foi a melhor coisa que a gente fez. Né? O Ian veio também para ajudar muito. Ele tem um diagnóstico até um pouco mais brando. Quando a gente fala leve, aí a pessoa até fala assim, mas não existe autismo leve. Existem ali as particularidades de cada um. O termo espectro, ele abre um leque porque cada um é único dentro do transtorno. E aí o Ian tem 5 anos, né? E vem aí evoluindo. A gente também teve um certo atraso do Ian com relação à fala, mas que levamos também para tratar, conseguimos tratar, e ele agora fala pelos cotovelos, fala que é o mais velho, o mais novo. O mais novo, o Ian, de 5 anos. Fala tudo hoje. Josi, o transtorno, eu escrevi na ficha aqui, pô, cara, ela é tão gentil que ela nem me corrigiu. Eu coloquei assim, ó, Josi, quando eu mandei um relatóriozinho, um questionáriozinho, né? Eu botei assim, Josi, fala um pouquinho sobre essas questões da deficiência do seu filho. Então eu quero me corrigir para você. Eu pensei em 2 situações aqui, porque isso, pra gente que não vivencia, a gente pensa isso. Sim. Então eu vou te colocar 2 situações que ao mesmo tempo que são parecidas, são diferentes. Vai parecer ser redundante. Uma, o problema autismo não é problema. Outra, o autismo não é doença. Conseguiu entender o paralelo que eu fiz? Porque quando você tem um problema com o autismo, teoricamente você vai lá e resolve o problema. Sim. Naquele determinado tempo você vai lá e resolve o problema. Sim. Agora, quando você percebe que o autismo é uma doença, você pode até amenizar a doença, mas você não vai conseguir a cura. É isso o raciocínio? Desculpa a minha ignorância da pergunta. Não, tudo bem. Entendeu o que eu quis dizer, Você Josi? falando isso, inclusive, eu tenho uma escrita que está voltada para isso. É um cordel que eu comecei. Entendeu o meu raciocínio? Porque as pessoas confundem muito. Esclarecer isso. Exatamente. Esse texto aqui, que eu pretendo aí postar, não sei quando ainda, vem falar um pouco sobre isso. Existem alguns mitos, né? Eu não condeno muito porque é um universo que está que ganhou o nome agora. Autismo sempre existiu? Sempre existiu. Mas agora é que a gente está conseguindo diagnosticar. Né? Então, assim, tem mais autista agora? Pode ser que tenha mais autista agora e mais diagnósticos também. Né? Mas o conhecimento sobre a situação, ele é novo, ele é recente. Né? Então, assim, para aclarar
autismo não é assim, ele tem até um documento que ali vem escrito deficiência mental, tá? Para ser bem claro. É assim, ruim, né, cara? É muito pesado essa pressão, essa o documento expressão. dele saiu como deficiência mental, mas é um transtorno, né? É um Entendi. transtorno, por quê? Existem autistas inteligentíssimos, né? O que vai ser difícil para você, para ele vai ser muito fácil, né? E o que acontece com o transtorno do espectro autista? Ele carrega um leque de coisas, por isso o espectro, né? Não é portador de deficiência, porque ele não desporta, digamos assim. Não sei se existe esse termo. Isso. E aí tem essa questão, assim, é um transtorno, né? E hoje a gente está conseguindo desmistificar. Mas eu não tenho essa linha rígida de... Mas você conseguiu entender minha colocação? Consegui. Para quem escuta ou para quem vê e para quem vivencia essa situação, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas o problema do autista... Pô, cara, o problema teoricamente tem solução. Não tem. Agora, a doença tem tratamento. Exatamente. E o transtorno também tem tratamento, né? O transtorno, o que acontece com o autismo é que o transtorno ele vai ser constante. Entendi. Tá? Ele não para. Por quê? Porque aquilo não vai sair da criança. Né? A criança vai nascer com aquele transtorno ali, que vem a se desenvolver com a idade, bebê. Pode ser que você não identifique, né? Alguns especialistas hoje até conseguem, porque a medicina evoluiu pra caramba também. Mas, assim, é um tratamento que vai ser constante. Entendi. Tá? Ele não para, tá? Porque é comportamental. Existe a dificuldade social, que é uma das maiores dentro do autismo. Que eu acho que é isso aí, que é mais uma questão que chateia e magoa mais o pai e a mãe. É mais puxada de do que a própria situação com a criança, não é isso? Exatamente. Eu passei por situações de tipo, por que você trouxe seu filho então, se você não está conseguindo controlar ele nesse ambiente? Um resumo bem rápido do que aconteceu. E que não só acontece comigo, nem só aconteceu comigo, acontece diariamente. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está vendo esse vídeo, que é minha amiga de anos, conhecida. Ela tem um filho com síndrome de Down. Eu sei que são situações diferentes. Não, mas chama Pablo. Deixa de ter a sua dificuldade. Mas a nível de preconceito, eu vou te falar um exemplo que eu lembro muito bem o que aconteceu com ela. O Pablo, eu conheço ele há muitos anos, Celso, e eu esqueci o nome da mãe, cara. Eu conheço ele há muitos anos. Eu sei que o nome dele é Pablo. Pô, cara, que garoto carinhoso. Sim, ele afetuoso. Aí uma mãe, ela tava com o filho no curso deles, e uma mãe falou assim, qual é a idade do seu filho? Perguntou para a mãe. Aí a mãe falou assim, pergunta para o meu filho. Meu filho fala, meu filho anda, meu filho tem um comportamento, mas ele tem raciocínio, ele é inteligente. Aí a mãe, sabe o que aconteceu com a mãe? Ficou muda. Claro, não tem argumento. Não é isso, ô Josi? Não é por aí? O ideal é você analisar, observar, né? Porque há casos e casos. Josi, então eu quero te fazer uma pergunta muito simples para a gente não contextualizar demais, porque quem está vendo ou ouvindo esse vídeo e esse áudio pode pensar várias coisas de uma forma simples. Define aí problema e doença. Sim, o que acontece? A diferença. A diferença, né? O autismo, ele é um transtorno, tá? Não é uma doença. E é um transtorno que que requer tratamento o tempo todo. Uma coisa que pontua essa diferença um dos primeiros exames que normalmente os médicos pedem, é uma ressonância magnética, que nós fizemos, inclusive, no nosso filho, e que não detectou nada. Neurologicamente, ele não tinha nada, porém o transtorno existe. Então essa é a diferença, é por isso que a gente diferencia a questão de ser deficiente e não, né, portador ou não. Qual que é a diferença? Por que não se usa mais um termo ou outro? É por isso, é porque o transtorno é diferente de doença. Doença você cura, transtorno não. Quer dizer, em síntese, uma patologia ele não tinha. Não tinha. A não ser não detectou o nada, transtorno. A não ser o transtorno. Uma patologia, vamos dizer assim, que seja diagnosticado como uma doença de cérebro, né? Alguma coisa que seja técnica da medicina. É um transtorno que como que ele vai ser detectado, já que na ressonância não sai? Não tem, né? Comportamental.
Entendi. A gente observa o comportamento. Entendi. Por que a gente fala atípico? Porque não é um comportamento típico de uma criança que não tem o transtorno. É isso. Se você quiser conhecer mais, você vai lá no Instagram da nossa amiga Josi, @poesiaatípica10, tá? Lá você vai encontrar textos relacionados à vivência atípica, conhecendo um pouquinho mais desse universo. Ou no nosso camarada... Vou botar um no nosso camarada Renatão. Sim, na revista Entre Poetas e Poesias, coluna 2, textos semanais, tópicos variados, diário de um espectro chamado Mãe, tópicos voltados para a vivência atípica. Tudo sobre autismo você encontra lá. Isso aí. Oi? Jabazão. Agora, falar em jabazão, Josi, a gente vai para as considerações finais. Sim. Depois que eu falar esse lembrete aqui, hein? Certo. Cadê? Josi, enquanto eu pego a minha ficha aí, pede pra galera comentar, se inscrever e compartilhar. Galera, vamos lá, comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo aí, tá? Tem muita informação bacana, tá? Até para chegar a outras pessoas que estão querendo saber um pouco mais sobre o autismo. Exatamente. Galera, então, assim, de uma forma muito simples, antes de eu entrar nas considerações finais com a nossa queridíssima poeta, professora, pedagoga e ativista cultural Josi Pessoa, eu vou falar aqui ele nem sabe que eu estou falando isso, eu vou falar que ele ganhou um jabá 100% grátis. Espaço Arte Galeria Box 212. É um espaço totalmente ecumênico. Eu não sei se é essa a expressão, mas enfim. Mas eu acredito até que seja, né, isso, Josi? Sim. Porque ele abre lá para dança, para música, para trova, para poesia, enfim, para recepção. Cara, eu esqueci o nome dele. Josi, lembra o nome dele para mim? Você lembra o nome dele? Adelino, ó, Espaço Arte Galeria Box, lá na 18 do Forte, entre 18 do Forte e Avenida Kennedy, bem na esquininha ali. Vai lá conhecer lá. Boa. Vai lá conhecer o espaço do cara, que o cara também, só em ele abrir aquele espaço, ele mereceu um jabá aqui pra gente. Josi, do meu coração, sem querer o marido ter ciúme. Do coração, de uma forma realmente muito carinhosa. Josi, a gente falou de tanta coisa que esse podcast já desligou 4 vezes essas câmeras, eu já religuei. E eu vou ter que me virar na edição para poder mandar esse conteúdo todo para você. Para você não, para ir pro canal. Certo. Josi, fala aí alguma coisa que seu coração queira mandar, que vai para as considerações finais. Sim, o meu coração tava mandando aí um texto, mas ele é muito grande, então a gente vai ter que dar um resumido. Então o resumo que vai ser para o outro podcast. Deixa pro próximo e tal. Pegando um gancho aí no nosso assunto final. Que são dos seus filhos. O autismo, um spoilerzinho de um texto que eu ainda vou postar, que diz o seguinte: é transtorno e não doença, e não tem a exata cura. Dependemos da empatia e estamos sempre à procura, pois fazer a diferença virou nossa eterna crença nessa nossa vida dura. Então fica aí um spoilerzinho de um texto que ainda tem bastante estrofe ainda por vir, mas só para deixar aí um gostinho que quero mais aí para ela. Então vocês perceberam como que inflama o coração dessa artista. Primeiro, mãe, meu amigo, é onça, é leão, é tigre, seja o que for para defender os seus filhos, não é isso, Josi? Exatamente. E essa é a forma que você encontrou para mandar real. Exato. Primeiro do que você passa. Eu ia falar uma palavra estranha, mas eu vou usar ela assim mesmo. Primeiro do que você sofre. Exato. Mas não vou corrigir ela agora. Do que você passa. Porque o sofrimento a gente sabe que ele existe, mas não vamos valorizar ele não, é pelo que você passa. Por isso que eu fiz questão de mudar essa palavra. Passa significa o quê? Passado. Seu filho evoluiu demais. Exato. E quando você olha para trás, você fala assim, caraca, meu filho não levantava, agora ele levanta. Exatamente. Meu filho não apertava um controle de uma televisão, agora ele aperta. Não falava mamãe, agora fala mamãe, papai, eu quero. Josi, não tem preço. Não. Tem o seu determinado valor, não é isso? Exatamente. Posso encerrar o vídeo? Você quer falar alguma coisa? Não quer mandar tipo um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você? Um beijo para todos, um beijo para meu pai, para minha mãe. Pede pra galera se inscrever. Que é o marido que está sempre acompanhando. Fala aí, marido! Um agradecimento especial
E é isso. É isso. A galera que te apoia. A galera que me apoia, todo mundo. O pessoal da UBT, todo mundo que ajuda, todo mundo que apoia. As Escritoras Vivas, estou no grupo de Escritoras Vivas também, que me apoia, me ajuda a escrever. E é isso. Beijo pra todo mundo. Curte, se inscreve aí no podcast, pede parte 2. Vamos fazer a campanha? Vamos fazer a campanha parte 2. Josi Pessoa! Josi Pessoa, let's bora. Vou mudar aqui o São Gonça Podcast. Por quê? Você sabe o nosso slogan? Eu não falei nenhuma vez no vídeo, galera, esqueci. E do outro lado da força errou. Não é. Vou falar pra você. Então tá aqui, ó. São Gonça Podcast. Por quê? Do lado de cá, a poça também tem cultura. Pô, galera, quase me bateu na trave. Galera, eu não falei nenhuma vez aqui. Fiquei tão empolgado com a nossa trocação de ideia com esse São Gonça Podcast, com essa menina, um rio de informação que trouxe aqui pra gente, pro São Gonça, que eu não falei nenhuma vez o nosso slogan, mas eu deixei pra ela falar aqui, pra gente encerrar o nosso vídeo. Tem certeza que não vai? Falou tudo, mandou. Mandei a real. Então manda uma trova pequena pro final, vai. Vamos lá, uma trova pequena pro final. Pro final, vai. Pra gente encerrar com chave de ouro aqui. A gente vai encerrar já. Aguenta aí, que ela ainda vai assinar. Enquanto ela pensa na trova, ela ainda vai assinar. Vou assinar aqui, vou botar os nossos. Aqui, ó. Você ainda vai assinar isso aqui, ó. Nossa história aqui, ó. É isso aí, ó. Vai, Josi. Hoje quero ser criança, mesmo que já tenha idade. Quero de volta a bonança, do que agora é só saudade. Pô, é verdade, cara. É verdade. Quando a gente chega na idade madura, a gente vive a nostalgia, né? Exatamente, é isso. Pô, galera, então eu quero agradecer a você, seu comentário, seu compartilhamento e pedir a vocês, por favor, coloca aí embaixo o que você achou dessa trocação de ideia. Sabe, os artistas, músicos, poetas, enfim, fotógrafos, dançarinos, essa porta está aberta para você se comunicar. Então a gente faz essa parceria e hoje foi uma honra gigante para a gente trazer essa menina aqui maravilhosa, poeta, que tem muita, mas muita estrada na literatura para contar. Isso eu tenho certeza absoluta que foi essa energia que eu senti, e tomara que você que esteja vendo esse vídeo ou que esteja escutando esse áudio tenha sentido também. É isso, Josi? É isso. Curtiu o nosso vídeo? Sim. Josi, ó, aqui, assina aqui o que... Assina aí enquanto o seu coração mandar aqui, ó. Eu não coloquei seu nome, cara. Que coisa horrível, gente. Coisa feia. Não botei o nome dela, mas tô aqui, ó. Bota aqui em cima a data, por favor, e teu nome aqui em cima. Galera, então foi isso. Conta pro seu like. Um abraço. Fica com Deus. E a gente se encontra à noite. Quero ver se você sabe. Não sabe, assim, ó, vamos fazer de conta aqui de novo. A gente se encontra nos próximos vídeos. Isso, vamos de novo, vai. Fala, galera. Um abraço pra vocês. Fica com Deus, a gente se encontra nos próximos vídeos. Ah, galera, é isso aí. E aí, Josi, curtiu? Show de bola.